Amém, bom dia. Paz esteja com todos, amém? Muito bom estar aqui esta manhã, muito bom ver os visitantes, sejam bem-vindos, viu? Muito bom ver a família do Juliano, da Malba, que há muito tempo a gente não via, mas acompanhava os milagres, né? Ficava só observando. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Queridos, abra a sua Bíblia em Lucas 1. Desculpa, meu nome é Lailandro, tá? Sou ministro dessa casa, aos visitantes que não me conhecem, tá bom? Estamos para servir o corpo. Lucas 1, a partir do versículo 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Agora eu quero que você vá em Mateus, capítulo 1, e o versículo 18. Que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixar secretamente. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Amém, queridos? Queridos, é um texto que o cenário
são parecidos. São parecidos não, são os mesmos cenários. Só que narrados, né, por pessoas diferentes. Um foi Lucas que narrou e outro foi Mateus que narrou. Um dá ênfase a Maria e o outro dá ênfase também a José. E o que eu quero trazer com isso? Que aqui nesse texto estamos falando sobre um projeto de Deus que estava-se em execução. Quando eu olho para esses dois textos, o Senhor me chama a atenção de muitos detalhes. Só que o que Ele me levou a ter atenção e o que eu quero ministrar nessa manhã, nós vamos chegar ao ponto. Mas o que eu quero trazer é que estava-se aqui em execução um projeto de Deus para a terra. Estava-se aqui em execução aquilo que o Senhor havia prometido através dos profetas, através de sombras e figuras ao seu povo, que os libertaria, que sim viria alguém que sucederia o reino de Davi e traria a libertação ao seu povo. E o que eu quero dizer nessa manhã é que quando se trata de algo que está sendo colocado em execução da parte de Deus, Deus é criterioso em não deixar nenhuma ponta da corda solta. Deus é criterioso em fazer em detalhes tudo aquilo que Ele planejou em executar. Nós vemos que sobre os ajustes de Deus. Porque Deus, Ele trabalha para que todas as partes envolvidas no seu projeto para a terra, no seu projeto para as famílias, a concordância é um princípio irrevogável de Deus. E nós vemos Ele trabalhar para que tudo que Ele faz esteja em concordância com a sua palavra, com aquilo que lhe foi profetizado, de acordo aos detalhes que Ele mesmo entregou aos projetos. Durante os textos lidos, vemos Deus colocando o seu plano em prática para a redenção da humanidade. Agora, aquilo que era profetizado pelos profetas se tornaria real e se cumpriria na terra, que era a revelação do seu Filho como obra que seria consumada para a salvação do seu povo. O que vemos nesses textos que nós lemos é Deus se comunicando e trazendo clareza, como eu falei, aos envolvidos, de como tudo aconteceria. Deus foi dando os detalhes, Deus foi falando com ambas as partes para que não houvesse confusão e para que não atrapalhasse o projeto original que Ele havia designado para a terra. Então, um dos primeiros princípios que eu quero trazer nessa manhã é que quando se trata da edificação de Deus em nossas vidas, tudo é feito em concordância à sua palavra. Tudo é feito em concordância à sua palavra. Ele trabalha para que constantemente nós possamos viver o que Ele declarou sobre as nossas vidas, o que Ele profetizou sobre as nossas vidas, o que Ele profetizou sobre as nossas famílias. Então podemos afirmar que onde há conflitos em concordar, alguma comunicação está sem sintonia com a direção da voz de Deus. Então, se há embaraços na nossa vida, que não estamos tendo clareza
a respeito de qual decisão tomar, é porque a sintonia dos nossos ouvidos não estão alinhadas com a sintonia da voz de Deus. E por isso que as nossas vidas, muitas das vezes, se encontram em embaraços que nós não entendemos, ou fingimos não entender. Ou fingimos não entender, porque muitas das vezes, para alguém desorganizado, é melhor fingir não entender as coisas e deixar a vida lhe conduzir ao lugar que ela a levará. Vemos os cuidados de Deus em comunicar de forma clara, precisa, e eliminar qualquer tipo de discordância que poderia ocorrer durante o percurso. Aquilo que era o seu projeto, aquilo que era seu projeto, ele teve o cuidado de ir falar com Maria, mas também ele teve o cuidado de ir falar com José. Então, quando Deus fala, e na terra há concordância dos envolvidos, podemos afirmar que tudo que é realidade nos céus passa a ser realidade na terra. Nós vemos que a concordância é um princípio de Deus irrevogável, porque Deus identifica isso, e nós podemos identificar isso quando em Gênesis 11, um grupo de pessoas com ideias alinhadas, um grupo de pessoas que andavam em concordância, um grupo de pessoas que falavam a mesma língua, decidiu edificar uma torre que se chegaria até os céus, e para eles, com essa torre, eles conseguiriam chegar ou alcançar a Deus de forma mais rápida. E aí, esse grupo de pessoas se juntou e em concordância decidiram fazer uma torre que passou a se chamar a Torre de Babel. Só que quando Deus percebeu que havia concordância neles, Deus falou: opa, esse povo concorda em tudo o que estão fazendo. Esse povo fala a mesma linguagem, e o que eles estão fazendo é muito perigoso. Então o que Deus faz? Ele decide acabar com aquela edificação, destruindo tudo que eles tinham começado a edificar. Não, Deus acaba com essa edificação, terminando com o entender deles, colocando neles divergência das línguas, para que um não entendesse o que o outro comunicava. Foi dessa forma que Deus acabou com o projeto de Babel. Foi dessa forma que Deus acabou com o projeto de Babel, porque Deus sabe que onde há concordância, ali há um grande poder de execução. Então Deus, sabendo disso, sabendo que a concordância é um princípio irrevogável, Ele fala: peraí, eu vou pôr confusão no meio desse povo, porque senão o que eles pretendem fazer, eles vão concluir, e será um desastre para a vida do povo de Deus. Então, se você quer conhecer mais, pode ler Gênesis 11, você vai ver os detalhes disso. Então Deus reconhece o princípio da concordância. Em Mateus 18, 19 diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre o que forem, sobre o qual pedirem, e isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então aqui mais uma vez, Deus mostrando o princípio irrevogável da concordância.
Se dois de vocês estiverem ali, concordância na terra sobre o mesmo assunto, o Pai que está nos céus lhes concederá. Por esse motivo, estamos falando hoje do poder da concordância. E eu creio que tudo que eu vou detalhar aqui é por parte do Espírito, para que possamos alinhar os nossos ouvidos à voz do Senhor. E a partir do ouvir a sua voz, começarmos a ter clareza nas direções que Ele nos der para as nossas vidas, e como igreja, como família. Ela é a chave, a concordância é a chave para a vida da igreja. Agora precisamos entender o que é estar em concordância. Pois muitos podem achar que estar em concordância se começa no falar a mesma linguagem, ou falar a mesma coisa. Quando na verdade a concordância começa, não é no falar, mas no ouvir as mesmas coisas. Da mesma pessoa. No caso da edificação de Deus, de ouvir a Deus. A concordância começa no ouvir e não no falar. E isso é um desafio para nós hoje. O desafio em ouvirmos uma mesma voz, a voz de um só Deus, passa a ser um desafio a nós hoje como humanidade, como igreja, como sociedade, como partes individual do corpo. Porque nós estamos em um cenário onde há muitas vozes que falam e falam e falam e falam, às vezes, como da parte de Deus, não sendo. São muitas vozes que surgem em vários ambientes. São muitas das vozes que surgem dizendo ser a voz de Deus, que está dando comando sobre as nossas vidas, mas na verdade, o que isso tem provocado é confusão no meio da igreja e no meio da edificação do corpo do Senhor. Então, estarmos reunidos como igreja é estarmos em concordância e disposto a ouvir a mesma coisa. E disposto a ouvir aquilo que o céu tem entoado para os seus filhos na terra. E por isso que a concordância é a chave para a igreja. Agora, você estar aqui é uma coisa. Agora, você ouvir e concordar é outra. Porque eu posso estar aqui com motivações totalmente contrárias àquilo que é a vontade de Deus. E estar buscando uma resposta para o meu problema. Para o problema que eu criei por minhas escolhas. E não estar aqui disposto a ouvir uma verdade e algo que trará uma direção clara para a minha vida. Então, estarmos aqui como igreja é uma coisa. Agora, estarmos aqui em concordância como igreja é outra. Estarmos aqui ouvindo em concordância como igreja é outra. Porque a gente pode perceber no nosso dia a dia. O Senhor tem me incomodado esses dias, e uma pergunta que Ele tem me feito é: qual a porcentagem de esforço você tem feito para que aquilo que está saindo do altar se cumpra na sua vida?
Porque eu posso chegar aqui em um domingo, ouvir uma palavra de direção, e na segunda-feira colocar tudo isso em esquecimento, e não colocar 1% daquilo que foi falado da parte de Deus para a minha vida em prática. E como nós vamos ter mudanças nos cenários das nossas vidas? Se ainda estamos seguindo uma direção que é vozes que partem do nosso próprio entendimento, do nosso próprio eu, que nos levam a situações que nos deixam inconformados, muitas das vezes. Às vezes, colocamos muito a culpa em Deus ou no que é espiritual. Quando as coisas parte a não dar certo na nossa vida, falamos, é uma opressão espiritual. É uma opressão sobre a igreja. Mas nós não colocamos na balança que também pode ser culpa nossa mesmo. O Senhor tem me incomodado ao olhar para a minha vida e ver algumas coisas que ainda não estão em conformidade com o seu governo. Porque nessa casa nós falamos sobre um Cristo que reina sobre todas as coisas e tem um governo de tudo. Mas quando nós olhamos para a nossa situação financeira e vemos tudo bagunçado, nós descartamos o governo de Cristo nisso. Então, como eu estou cooperando para que aquilo que o Senhor falou a respeito da minha vida se cumpra e se entre na organização que Ele quer de mim, e entre na organização que Ele quer que parta de mim. E é verdade, eu tenho olhado para os cenários e muitas das vezes estamos passando por lutas financeiras. Eu falo da minha parte. E o Senhor me corrigiu, Ele falou, o governo já foi estabelecido por Cristo. Agora, quanto desse governo você tem colocado em prática para organizar a sua vida financeira? Quanto desse governo você tem colocado em prática para restaurar a sua família? Quanto desse governo de Cristo que você fala que está sobre a sua vida, você tem colocado em prática para organizar a sua casa, para organizar os seus filhos, para corrigir os seus filhos? Quanto da palavra você tem colocado em prática no seu dia a dia? Quanto da palavra você tem orado no seu dia a dia e declarado sobre os seus dias aquilo que tem sido ministrado sobre a sua vida? Mas parece que chega na segunda-feira, a nossa oração muda. E às vezes, ao invés de partirmos do princípio daquilo que Deus começou a gerar no nosso coração, distorcemos tudo. Você sai daqui com uma palavra de encorajamento, com uma palavra que Deus vai mudar a sua trajetória, a sua vida, se você obedecer, se você praticar os princípios da sua palavra. Só que segunda-feira, em vez de você orar em cima daquilo que foi declarado sobre a sua vida, eu estou falando isso porque eu me peguei nessa situação. Ao invés de pararmos e falarmos, Senhor, eu quero declarar sobre a minha vida tudo aquilo que foi ministrado no domingo. Senhor, se é concordância que eu preciso, Senhor, que eu possa caminhar de acordo aquilo que está sendo alinhado nos céus para mim. Mas não, eu distorço tudo aquilo que eu ouvi, e aí a partir de mim eu começo a minha oração. Deus de novo abençoa a minha família, Deus de novo abençoa a minha casa. Só que os passos necessários para que isso aconteça eu não dou. Então, há sim o poder da concordância. Há sim o poder quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor. Mas esse poder parte de um ouvir, de estar alinhados ao ouvir a mesma coisa.
O ouvir é o ponto inicial da concordância. Pois é ouvindo que conseguimos ter as direções necessárias antes de qualquer ação. Você tem tomado iniciativas e ações sem ouvir? Sua trajetória não vai ser muito boa. Então, como eu falei, muitas das vezes ouvimos, procuramos ouvir, muitos lugares, muitas coisas, e ao invés de trazer clareza sobre as situações das nossas vidas, o que traz é confusão de ideias nas decisões que precisamos tomar. Quando, na verdade, a voz de Deus traz ordem e luz para que possamos seguir o caminho. Então, se há algo confuso na sua vida, se há algo que não está sob a clareza e a luz de Cristo na sua trajetória, você precisa parar mais para ouvir antes de agir. Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, seu Deus, e todas as leis que hoje lhe dou, então o Senhor, o seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra. Só que olha o princípio. Se vocês obedecerem o quê? Fielmente à voz de quem? Do Senhor. Então, não é só sobre estar no meio de um povo, fingindo que eu concordo, e tudo bem. É estar alinhado à voz do Senhor para as nossas vidas. Ei, foi? Obrigado. Nem ouvi, eu estava ouvindo o retorno. Amém, queridos? Quando eu estou com os ouvidos alinhados e o coração disposto a obedecer, e quando não se trata só de mim, todos os envolvidos estão tendo a mesma direção, então estaremos próximos a viver um grande avivamento sobre nossa realidade. Estaremos próximos a viver uma transformação sobre as situações que estamos vivendo. Quando estamos com os ouvidos alinhados e dispostos a obedecer. E quando se trata da igreja de Cristo, não é só eu estar com o ouvido alinhado, mas todos estarem na mesma sintonia. Eu louvo a Deus porque eu parei. Você sabe que o Arthur, você para 1 minuto para falar com ele já para você para conversar e quer falar, né, tudo, né? Só que ele me parou ali no momento que eu fui beber água e tudo que ele foi falando ali, eu falei, cara, é realmente o que Deus tem testificado no meu coração. Então, por mais que esses dias não estamos tão saindo junto ou estando junto, aquilo que está sendo produzido no espírito dele é o mesmo que está sendo produzido no meu. E isso é concordância celestial. É um produzir da parte do espírito. É uma concordância que parte do espírito e não do nosso próprio achismo. E não do nosso próprio entendimento. Então tudo vai começar a partir do ouvir. E quando estivermos ouvindo e tendo clareza e obedecendo à voz do Senhor, todos nós estaremos próximos
de um grande avivamento em nossa volta. Agora você sabe que a concordância começa no ouvir, né? Mas e depois do ouvir? Se ela começa no ouvir, Lando, e depois do ouvir, eu acho que os textos lidos para trás já deu um pouco de clareza sobre quais serão os próximos passos. Eu preciso, depois do ouvir, eu preciso dar passos, né? Para que isso se torne realidade em minha vida. Eu preciso dar passos para que o ouvir possa se tornar realidade em minha vida. Esse é o próximo passo. A minha vida tem que ser uma expressão e resposta em concordância àquilo que eu ouvi da parte de Deus. A concordância começa no ouvir, mas ela tem que se tornar uma resposta com as nossas vidas em forma de obediência à vontade de Deus. Lá, Mateus 1, que lemos, 24, diz assim, lá, já lemos, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, pôs o nome de Jesus. Depois de José ter ouvido a voz do Senhor, quais foram os passos que ele tomou? Obedecer e tornar a vida dele uma resposta àquilo que Deus tinha comunicado a ele. José precisou a se tornar uma resposta prática daquilo que Deus queria fazer na terra. José precisou entender e precisou responder de forma prática aquilo que ele queria fazer, não na sua vida, mas a toda a humanidade. José precisou se submeter àquilo que era a vontade de Deus para a terra, e às vezes não precisaria ter nada a ver com ele, mas Deus o inseriu no cenário. Então, a partir do momento que Deus nos insere nos cenários que tem a ver com o projeto e o plano dele, a nossa resposta tem que ser prática e eficaz. A nossa resposta tem que ser prática e eficaz naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos pôr em prática. Só experimentaremos a vontade de Deus sobre a nossa vida quando concordarmos com a sua palavra, dando respostas em ação com as nossas próprias vidas. É dessa forma que Cristo é revelado em nós. Cristo é revelado em nós através de respostas práticas das nossas vidas, através de renúncias que parte de nós mesmos, através de respostas que precisarão ter renúncias da nossa parte. Por isso que ele vai sendo formado e gerado em nós, conforme respondemos em ação à sua vontade e ao seu querer para a terra. Agora, o duro é quando queremos viver parte da nossa vida sob o nosso próprio comando. E quando as coisas saem do controle, queremos que Deus venha intervir de forma imediata e dar um jeito no problema que nós mesmos arrumamos. Só que quando dá errado, Senhor, intervenha, Senhor. Faça, Senhor, acontecer. Senhor, eu não posso perder a minha casa. Senhor, eu não posso perder a minha família. Senhor, eu não posso perder o meu marido. Senhor, eu não posso perder o meu emprego. Só que, quais foram as ações
antes de tudo começar a dar errado? Quais foram as respostas antes de tudo acontecer da forma que você não projetou? Quando andamos em concordância, a palavra de Deus, temos que declarar sobre os nossos dias as verdades que ouvimos dele ao nosso respeito. Quando você tem compreensão de que aquilo que você tem ouvido é da parte de Deus para a sua vida, você tem que declarar isso sobre os seus dias, nem que isso ainda não seja uma realidade, nem que as coisas não estejam bem. Declare as verdades do Senhor sobre a sua vida, declare as verdades do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre qualquer situação que apareça para que você resolva. Declare sobre os seus dias as verdades de Deus. Esteja atento com os seus ouvidos. A prática começa no declarar dos dias. No declarar, profetizar sobre, muitas das vezes, aquilo que ainda está sem forma e vazio. Porque foi isso que Deus fez no início de tudo. Tudo aquilo que estava sem forma e vazio, através de um som da sua voz, foi se tomando forma, foi se tomando ordem. É isso que a voz de Deus faz. Então, se ainda não está em ordem, eu quero que você, a partir dessa palavra sobre a concordância, comece a concordar, declarando sobre os seus dias aquilo que Deus fala a seu respeito. Lando, mas eu não sei aquilo que Deus fala ao meu respeito. Então, abra a Bíblia e você vai saber o que Deus fala ao seu respeito. Não busque em vozes, não busque em profetas, que está em ênfase, né, o nome profeta. Gente, busque no Senhor. E se um dia aparecer um profeta para você, só testificará aquilo que você já ouviu da parte de Deus. É assim que Deus trabalha com o profético. Não é revelar os seus dias a você e te dar uma direção, olha, você vai fazer isso e você vai ser bem sucedido. Não, o profético trabalha em concordância, aquilo que já foi alinhado com os céus. Então, não deixe, queridos, uma voz de um homem que se diz profeta distorcer tudo aquilo que Deus já construiu em você. Senão, é muito fácil colocarmos tudo que Deus edificou em nós em perca. Abra a Bíblia. Vou começar a ser prático, né? Vamos começar a ser prático, né? O Lando está falando tanta coisa aí, mas como eu entro em ação, abra a Bíblia, queridos. Comece a declarar sobre a sua vida. Comece no básico. Comece a declarar sobre a sua vida. Salmos 23. Comece no básico. O Senhor é meu pastor. E de nada eu tenho falta. Ele não me faltará em nenhum dia da minha vida. Se a sombra do Onipotente, sobre a sombra do Onipotente eu vou descansar. Não, peste alguma chegará à minha tenda. Comece de forma prática. E eu estou dando a vocês essa forma prática de pôr em ação e responder aquilo que Deus quer de nós. E aí você vai começar, aos poucos, a concordar com aquilo que os céus falam ao seu respeito. E aí quando você começa a entrar em concordância, e aí não basta só entrar em concordância, precisa ter um ou mais. Então, onde eu tenho um ou mais que fala a mesma linguagem que a minha, é no corpo de Cristo. Então quando você chegar no corpo de Cristo e chegar para orar juntos, a sua oração vai começar a fazer sentido, tudo vai começar a ter mais clareza, porque é o que a palavra diz: onde tem 2 ou 3 e pedirem no meu nome a mesma coisa, concordando, o Pai que está no céu fará. Por isso a importância, queridos, de entendermos esse princípio da concordância.
a concordância sempre vai envolver mais pessoas além de você. Não existe eu concordo com eu mesmo. Eu concordo com a minha opinião. Então não é concordância. A concordância precisa ver ali, né, estar alinhado as ideias, os pensamentos, o ouvir a mesma coisa de de duas ou mais pessoas. Porque quando falamos de concordância, estamos falando sobre algo que é coletivo. Mas Lando, então como eu começo a concordância? Comigo sozinho na minha casa? Sozinho? A concordância começa com você e Deus. É sobre duas pessoas, é sobre um coletivo. Então, eu declaro aquilo que Deus fala ao meu respeito sobre a terra, e declaro sobre os meus dias aquilo que eu tenho ouvido da parte de Deus sobre a minha vida. Então, a concordância sempre vai acontecer de forma coletiva, entre duas ou mais pessoas, ou você e Deus, ou você e Deus e a igreja. Por isso Deus criou a igreja, para que a igreja seja um lugar de expressão e clareza da direção de Deus para a terra. Foi para isso que Deus criou a igreja, o seu corpo na terra. Por isso, o convívio como igreja e o corpo de Cristo é tão importante. Por isso, o convívio de igreja, de estarmos juntos, o convívio de estarmos orando junto, o convívio de estarmos ouvindo a mesma palavra, é tão importante, porque Deus criou ela com esse intuito, para que houvesse concordância na terra. Então, às vezes nós vemos os cenários bagunçados no mundo em geral. Só que como está a concordância da parte da igreja do Senhor? Cada um falando sobre a sua denominação, cada um falando o princípio teológico que a sua denominação prega. Às vezes a gente vê o cenário do mundo em guerras. É guerra sobre guerras, guerra sobre nações, é guerra no governo, é divisão no governo, mas e o cenário da igreja do Senhor? Aquilo que Ele criou para que pudesse haver concordância naquilo que Ele declararia sobre a terra. Como está alinhado os ouvidos da igreja? Como está alinhado a fala, aquilo que sai da boca da igreja? Como está alinhado? Não quero entrar nessa briga. Mas o que eu vejo é o inimigo trabalhando constantemente para dividir a igreja e o corpo de Cristo. Vamos sair do cenário mundial ali, vamos sair do cenário aí fora, vamos falar aqui dentro. A dificuldade que muitas das vezes temos de conviver um com o outro, de conviver como igreja. Muitas pessoas saem da igreja. Não, vou sair da igreja porque na igreja só tem fofoqueiro. Você vê o que o diabo implanta, vai implantando sobre a cabeça das pessoas, sobre a humanidade, para que nós saia desse ambiente. Tudo que o diabo quer é que nós esteja fora desse ambiente que é o corpo de Cristo. Tudo que o diabo trabalha é que nós estejamos trabalhando de forma individual e não coletiva. Porque eu trabalhando de forma individual, eu não alcanço ninguém. Eu trabalhando para minha salvação, eu não vou alcançar ninguém.
vou trabalhar constantemente para que eu seja salvo. E a porta é estreita, irmão. Se você não quer, você fica. É assim? Será que esse é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus sempre foi coletivo. Senão ele tinha criado Adão e deixado ele sozinho no Éden. Senão ele tinha criado Adão e visto o homem lá sozinho e falava: como é perfeito o homem que eu criei. Mas não. Foi necessário sair da costela de Adão alguém que seria a sua auxiliadora. E os dois juntos teriam o poder de fazer tudo aquilo que o Pai desejava para a vida da terra se cumprisse aqui, porque a tarefa dos dois juntos era viver em concordância aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia proposto a eles. Então nós vemos o trabalhar do inimigo para não estarmos juntos, mas há um poder quando estamos juntos, há um poder na concordância da igreja, há um poder na reunião dos santos, quando entendemos que não é sobre estar porque eu preciso de algo da igreja, mas é estar porque eu sou parte da igreja, e estar, e esta é a minha resposta em concordância àquilo que Ele me chamou. Muitas realidades mudarão no nosso cultuar se entendermos a nossa prática de cultuar. Porque não é eu estar aqui pedindo alguma coisa, não é eu estar aqui buscando uma resposta ao meu problema, mas é eu estar aqui como resposta àquilo que Deus quer da minha vida, é eu estar aqui como resposta àquilo que Ele me chamou para ser, é eu estar aqui como resposta àquilo que Ele quer que eu seja na sua igreja, um instrumento de Deus. Amém? Atos 2:1 diz, Atos 2:1, muitos conhecem. Para finalizar, quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em seu próprio idioma. Essa é a forma de Deus trabalhar no coletivo. Cada um tem a sua medida, cada um tem a sua medida, cada um tem a sua medida do falar, cada um tem a sua medida no executar aqui as tarefas como corpo, cada um tem a sua medida no corpo de Cristo, mas quando todos estão reunidos, o que se ouve falar é uma mesma língua. Amém. Agora, enquanto não houver isso em nós, as multidões não serão atraídas, aqueles que precisam ser alcançados não serão atraídos, porque ouve de cada um uma coisa, e o que provoca é confusão em vez de clareza. Então, aqui quando Deus promete o Espírito Santo à sua igreja, um dos requisitos era: estejam reunidos em Jerusalém, até que venha o poder sobre vocês, que é o Espírito Santo. E ali, quando eles estavam reunidos, se repartiu sobre ele várias linguagens. Mas sabe o que é sobrenatural? Todos entendiam o que estava sendo dito. Isso é o poder da concordância. Isso é o poder de estar junto do corpo de Cristo.
procurando nele as mesmas respostas. Amém? Se coloque de pé. Hoje nós temos uma oportunidade de entrarmos em concordância. Sabe por quê? Porque hoje vamos partir o pão. E eu vou fechar essa palavra com isso. Porque hoje, ao partir o pão na ceia, o que vamos estar declarando é uma única só coisa: é que o Senhor é dono das nossas vidas, e o que anunciamos é a sua morte até que Ele venha. Então, o pastor vai subir, vai ministrar a ceia. Estava com outros planos, queria fazer uma oração juntos, um ligado no outro, mas o Senhor falou: não, a ceia é o maior símbolo de concordância que há na terra. A ceia do Senhor é o maior símbolo de concordância que a igreja do Senhor possa participar. Então isso vai ser o suficiente para que tudo aquilo que foi ministrado no seu coração se torne realidade a partir disso. Amém?